Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do Bom Dia Rio Branco, neste dia 8 de setembro, pós 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foi proclamada a independência do Brasil. Que maravilha, né, pessoal? Que amor o povo brasileiro tem mostrado por esta nação, e isso é de nos fazer ficar muito felizes, né? Parabéns a todos os brasileiros. Agora eu recebo aqui a entrevista do Bom Dia Rio Branco a Viviane Santos, ela que é da Comissão de Defesa e Assistência e Prerrogativas da OAB Acre. Seja muito bem-vinda, Viviane, ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, eu agradeço pela oportunidade, cumprimento os telespectadores e realmente é um privilégio poder estar aqui falando um pouco mais sobre a nossa ordem, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, em especial no que tange as prerrogativas, que é justamente, né, a demanda que me é peculiar hoje dentro da Ordem. A OAB Acre, inclusive, como instituição, cresceu bastante no estado do Acre, realmente tem feito vários trabalhos em prol dos advogados, mas também em prol da população acreana, tem realizado muitos serviços, né? E, inclusive, a gente estava conversando agora há pouco sobre esse assunto, que são as prerrogativas, né, da construção da reforma dos parlatórios no estado. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, para que as pessoas ficassem mais inteiradas sobre o que está acontecendo. Claro, na verdade, é um direito do advogado, né? Na verdade, os direitos são muitos, eles estão elencados lá no artigo 7º do nosso Estatuto, né? Nos 21 incisos, mais um dos incisos os quais nos trazia aí uma série de desafios era no que tange a entrevista reservada do advogado para com o cliente. Nós tínhamos um grande déficit de parlatórios estruturados, bem como necessitávamos de construir outros. A OAB, enganjada num projeto chamado Projeto Parlatórios, veio a reformar os parlatórios que nós já tínhamos, bem como construir outros parlatórios. O que seriam esses parlatórios? Seriam salas que garantem ao advogado poder conversar, entrevistar ali o cliente antes de uma audiência, antes de um depoimento, ou seja, é a oportunidade que o advogado tem de ficar a par do que de fato, né, o cliente tem ali, ou o assistido tem ali para falar. E, Viviane, eu pergunto para você, isso é algo que até é estranho a gente estar comentando aqui, porque nos dias atuais, porque todo mundo, na maioria das pessoas que assistem aquelas cenas do advogado defendendo seu cliente na prisão, né, já vê ali que realmente o cliente vai para uma sala reservada, que tem aquela conversa em particular do cliente com o advogado, e todo mundo já imaginava que já era dessa maneira também no Brasil, ou pelo menos pode ser em alguns estados, mas no estado do Acre ainda não era dessa maneira, né? E o que acabava também colocando, podemos dizer que colocava também em risco os advogados, porque tinha que falar com o seu cliente ali próximo às celas, onde tinham todos os outros presos também colocava em risco a segurança de vocês, não é isso? E agora vocês estão fazendo exercer esse direito, que é direito e que já era para acontecer há muito tempo, né? Mas que só agora vai começar realmente a fazer jus. Isso, na verdade nós tínhamos as salas, né, alguns parlatórios, mas eles careciam muito de uma nova reestruturação, de reforma realmente. Em algumas unidades prisionais, lembrando sempre que o advogado, ele não só entrevista, né, o seu cliente nas unidades prisionais, nas delegacias também, né? Então, nós tínhamos em alguns presídios, mas em outros não, bem como em alguns pavilhões, especialmente aqui no caso de Rio Branco, na unidade Francisco de Oliveira Conde, nós construímos, né, mais de 10 parlatórios, na verdade, que não tínhamos. Então, são estruturas que foram reformadas, outras foram construídas para garantir. Em especial, eu devo lembrar, é a situação das entrevistas reservadas nas delegacias. Hoje, esse projeto parlatório também contemplou as delegacias. E nós temos aqui, em especial, o caso da DEFLA, né? Nós não só temos uma sala hoje de acolhimento aos advogados, como também temos agora, amanhã, teremos o privilégio de inaugurar o primeiro parlatório dentro de uma delegacia aqui em Rio Branco, e que essa ideia possa aí se multiplicar para as demais, até porque é importante lembrar que tudo isso dentro das delegacias, né, essas reformas, construções dentro das delegacias, só tem acontecido porque hoje nós temos uma ótima parceria com a Polícia Civil. O Dr. Josemar tem acolhido vários dos nossos pleitos, né? Então tem sido possível nós podermos ampliar esses serviços, né? Na verdade é garantir
né? Porque nós temos no nosso estatuto, lá no artigo 7º, inciso 3º, fala da conversa reservada. É garantir que o advogado possa ter ali a entrevista reservada e, por consequência, né, a plenitude do direito de defesa ali sendo exercido nessas oportunidades. Agora, Viviane, eu pergunto a você, realmente é 100% uma conversa fechada entre o advogado e o cliente, ou o Estado também pode ter alguma gravação sobre o assunto que está sendo conversado entre vocês? Até porque, por que eu entro nesse ponto? Né? Infelizmente, em todas as áreas, todas as áreas, nós passamos por alguns períodos complicados, como a corrupção que toma de conta. E isso é para qualquer profissão, não apenas para o político. O político já é de praxe, mas nas profissões também acontece isso, principalmente, né, quando a situação é essa, quando você mexe, né, com criminosos de alta periculosidade, chefes, né, que comandam facções criminosas, que realmente ele tomam de conta, são lideranças de facções. E eu pergunto para você, até que ponto essa conversa realmente ela tem que ser somente entre o advogado e o cliente? Porque quando você pega, vamos dizer, um chefe de facção que pode muito bem corromper também a figura do advogado, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E acaba que o advogado, ao invés de apenas defender o seu cliente, torna-se também ali, né, algo importante no plano maligno, né, do prisioneiro, trazendo informações para o lado de fora, para as facções, o que já aconteceu, né, e já foi noticiado algumas vezes. Então, até que ponto isso atrapalha também o trabalho da polícia, que já fez ali a sua prisão, já executou a prisão, a pessoa está reclusa, né, por conta dos seus crimes, e até que ponto ela é favorável também para manter essa ordem e a decência entre o cliente e o advogado? É importante mencionar que o formato que você acabaram de mencionar aqui são algumas exceções, situações muito peculiares. Via de regra, o profissional que atua na seara criminal, ele tem o compromisso, o dever para com a lei, né? O advogado ele é indispensável à administração da justiça, né, sendo inviolável, né, nos seus atos e manifestações. E quando nós falamos dessa inviolabilidade, inclusive com previsão constitucional lá no artigo 133 da nossa Constituição, nós incluímos daí também essa entrevista reservada, né? Seria uma violação do direito do advogado de poder conversar livremente. Quando nós estamos falando da atuação de um advogado na defesa de quem quer que seja, nós estamos falando que o advogado está exercendo ali o direito de defender, o direito de defesa, e a todo acusado tem que se dar essa garantia. E como que o advogado pode fazer, né? Como o advogado pode exercer de forma plena o direito de defesa, se ele sequer pode entrevistar o seu cliente de forma reservada? Lembrando sempre que, via de regra, nós estamos tratando de pessoas que são acusadas e não condenadas. Daí porque cabe à defesa ali se manifestar nos limites da lei para poder exercer ali o direito de defesa daquela pessoa que está sendo acusada. E isso só é possível se o advogado tiver respeitada as suas prerrogativas, o seu direito, né, enquanto advogado. E essa é uma garantia que não só consta na nossa Constituição, no artigo 133, como numa lei própria, né, que é a Lei 8.906 de 94, qual seja o Estatuto da Advocacia. Lá no nosso artigo 1º, inciso 3º, ele versa do direito do advogado a essa conversa reservada. Até que venha a ressalva, né, legislativa de ordem diversa, esse é um direito do advogado, independente da circunstância em que, né, esteja ali o acusado. Aí, muito bem, parabéns pela sua resposta, doutora Viviane Santos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fiscalização, né, da implementação da Lei Júlia Matos, né, sobre as prerrogativas voltadas às gestantes e lactantes. Certo. Muito para nós é realmente um privilégio poder, né, estar tratando hoje aqui de uma lei tão importante para as advogadas gestantes, lactantes e as adotantes, né? Importante sempre mencionar a história dessa lei, que ela vem acompanhada no seu bojo de uma história que realmente, né, deu jus ao nome. A lei é 13.363 de 2016, mais conhecida como Lei Júlia Matos. A Lei Júlia Matos, ela nasce com uma missão, que é garantir à advogada gestante, adotante e
adotante, gestante e lactante alguns direitos, né? Surge essa lei a partir do momento que Daniela Teixeira, uma advogada, ao aguardar uma sustentação no CNJ, aguarda por horas, porque não teve ali priorizado o seu direito, né, de sustentar de forma prioritária ali no Conselho Nacional de Justiça, teve que esperar por horas, grávida de 29 semanas. Essa advogada teve um parto prematuro. Desse parto nasce Júlia Matos, que, dada a circunstância em que a mãe ficou exposta, nasceu prematuramente, como eu falei, de 29 semanas e teve que permanecer na UTI por mais de 2 meses. Né? A partir disso, enseja ali o desejo, instiga o desejo das advogadas de lutarem por uma lei própria que tratasse dessas circunstâncias, né? Do fato da advogada, quando gestante, ter prioridade na hora de sustentar, ter prioridade na hora de acompanhar uma audiência. Se temos 4, 5 audiências, que a advogada gestante tenha prioridade de fazer a primeira audiência, que a advogada gestante possa ter oportunidade de chegar no fórum e ter uma vaga de estacionamento reservada para ela, né? Que a adotante possa, tanto aquela que dá à luz quanto a adotante, possa ter os prazos suspensos quando do nascimento do seu filho. Então, essa lei ela veio justamente para contemplar, né, as advogadas gestantes, lactantes e as adotantes, garantindo ordem de prioridade na hora de sustentar, garantindo prioridade na hora de aguardar por uma audiência, garantindo vagas de estacionamento, garantindo suspensão dos prazos, dentre outras possibilidades. Importante frisar que toda lei, para que ela realmente possa ter efetividade, nós temos que buscar, né, essa implementação, porque não adianta nós termos a lei precisa funcionar. E é com base nisso que a Comissão de Prerrogativas, a OAB Acre, tem buscado, através da Comissão de Prerrogativas, implementar, fazer com que essa lei de fato funcione. Que nós tenhamos na unidade Francisco de Oliveira Conde a garantia de uma vaga de estacionamento para as advogadas gestantes. No Tribunal de Justiça nós já temos, né, que a advogada gestante, ao se dirigir a um presídio, ela possa não ser submetida ao detector de metal. Então é uma lei que, na verdade, ela vem para realmente garantir, né, esses direitos às advogadas que tanto, né, ansiavam pela implementação dessa lei. Nossa luta é constante. A lei existe, mas nós hoje batalhamos pela implementação dessa lei. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio Branco. Gostaria que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas que quiserem conhecer também um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da Comissão de Defesa, né, de Assistência e das Prerrogativas da OAB do Acre, que elas possam visitar, né, e ficarem mais inteiradas sobre o assunto. Claro, na verdade, através do site da própria OAB, lá é possível acompanhar o trabalho de todas as comissões da OAB. A Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, ela está inserida nesse compromisso que a OAB, Seccional Acre, tem assumido, que é garantir o direito dos advogados de exercer de forma livre, de forma autônoma, né, o exercício do seu mistério. Esse é o grande desafio. Porém, a nossa atual gestão ela tem tido esse compromisso, o qual eu tenho contribuído através da Comissão de Prerrogativas. E os trabalhos, conforme você perguntou, eles estão todos lá no site da OAB, numa aba que trata da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas. Muito obrigado, doutora Viviane Santos. E muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanhou com mais esta edição do Bom Dia Rio Branco. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todas as famílias acreanas e até amanhã, se Deus quiser.